que você esteja bem, espero que vocês estejam se cuidando e que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês. Mesmo nesses tempos difíceis, o Senhor ele sempre tem cuidado de nós, ele sempre tem olhado por nós. E a própria palavra dele diz que para tudo há um propósito. Então que a gente possa cada dia confiar e acreditar nisso, que a nossa fé seja renovada através dessa palavra que está escrita na Bíblia. Eu te convido nesse momento a cantar junto comigo e a agradecer por tudo que ele tem feito, sabendo que ainda existem muitas coisas que ele vai fazer. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como os serafins que encobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. Que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais.
serafins que encobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Boa noite, Igreja do Senhor. Vamos ter agora o nosso momento de oração. Antes eu gostaria de ler uma palavra aqui, deixar para a nossa meditação, que é 2 Coríntios 10, 4, e fala: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então não importa qual tipo de fortaleza que você está enfrentando. A nossa luta ela não é terrena, mas sim é poderosa em Cristo Jesus, e é nele que nós vencemos todas as batalhas. Então neste momento vamos estar orando pelas nossas famílias, pela saúde, agradecendo primeiramente a Deus por tudo quanto nós temos experimentado da sua provisão. Oremos. Pai amado querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que entramos na tua presença, colocando diante de ti, ó Pai, os pedidos, as nossas necessidades, aquilo que nós não podemos fazer, realizar ou alcançar com nossas próprias mãos, com nossas próprias vontades, mas e a confiança que temos na tua palavra, e que tudo que pedimos a ti, ó Pai, tu estás disposto a nos dar, a nos entregar, e venhamos ter a total confiança de que o que o Senhor tem depositado em nós, através do poder da tua palavra, é para o nosso crescimento, é para que nós, através da fé, creamos que a tua provisão ela chega. Não importa o tipo de dificuldade que venhamos estar passando, o Senhor está agindo da tua forma, no teu tempo. E nós queremos também, ó Pai, declarar aqui o nosso amor, a tua bondade, a tua graça, que é revelado todos os dias, ó Deus, em nossas vidas, através de tudo que o Senhor tem nos dado, a nossa família, os nossos amigos. E clamamos, ó Pai, que o Senhor venha com tuas bênçãos sobre a nossa família, que o teu Santo Espírito venha sobre cada lar, ó Pai, venha trazer libertação, venha trazer unidade, venha fazer com que, ó Pai, teu Santo Espírito venha ter lugar, né, e reinar, retirando tudo que não é do teu agrado, tudo que vem para destruir, ó Deus. Nós colocamos nossas famílias diante do teu altar e também clamamos pela nossa saúde nesse tempo de
dificuldade, devido a essa pandemia, Deus, nós continuamos crendo que o Senhor não nos desamparou, que o Senhor está no controle e que tudo isso vai passar. O que queremos é entender o que o Senhor tem preparado para nós nesse tempo. Então que o Senhor nos revele, né, que o Senhor nos prepare para algo maior e que o Senhor também nos faça compreender que tudo isso é prova que nós não estamos preparados, nem psicologicamente, nem fisicamente, e também não estamos preparados o suficiente espiritualmente, Senhor, para algo maior que venha abalar as nossas vidas, nossas saúde, né, os nossos trabalhos. Ó Deus, mas nós cremos em Ti, ó Pai. E assim eu continuo pedindo a Deus que o Senhor venha também continuar direcionando os Teus servos, Deus, na sucessão pastoral da Tua igreja. Tu sabes e conheces o coração daquele que o Senhor chamou para pastorear. E nós queremos que a Tua vontade seja feita, Senhor. Que em todas as coisas, em tudo que a gente pensar, nas escolhas que nós queremos fazer, naquilo que nós achamos que é certo, que venha a ser considerado que o melhor é permanecer naquilo que o Senhor tem para nós. O melhor é a Tua escolha. Então ajuda-nos nas nossas decisões, para que venhamos fazer o que é certo e agir de maneira correta, Deus. Abre os nossos olhos, molda os nossos corações, nos ensina a ter uma vida de conformidade com a Tua palavra, que a despeito de qualquer coisa que venha estar acontecendo, que nós venhamos ter ânimo, desejo de buscar cada vez mais a Tua presença, que venhamos ter sede de ter intimidade contigo, para que a nossa esperança venha crescer e superabundar na Tua graça, Pai. Eu Te rendo graça, glorifico o Teu nome, porque Tu és santo, porque Tu és o Senhor de nossas vidas, porque o Senhor deu o Seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Declaro aqui o meu amor, Senhor, dizendo que Tu és o Deus absoluto sobre a minha vida e que o Senhor derrame de Tuas bênçãos sobre cada pessoa que está aqui ouvindo esse culto, ouvindo a Tua palavra, ouvindo os louvores. Senhor, nada aqui é mais importante do que sentirmos a Tua presença, de que sentir que o Senhor está conosco, que o Senhor é um Deus que não desampara seus filhos, é um Deus que continua a fazer os mesmos milagres, é o Deus que faz acontecer tudo aquilo que no passado foi realizado, Pai. É o Deus do presente, é o Deus do nosso futuro. Pai, eu Te rendo graça, Senhor, com o coração grato, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos guardado e porque o Senhor é bom, e como a Tua palavra diz, e porque a Tua misericórdia dura para sempre. Nós agradecemos a Ti e pedimos que o Senhor venha estar nos restaurando, nos preparando para o Teu tempo, Senhor.
Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre, é que eu oro, Senhor. Amém. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Boa noite, Igreja Batista de Macaíba. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Que prazer estar aqui com vocês. Mais um culto de oração, um culto de celebrarmos Jesus. A gente teve aí um final de semana abençoado com o pastor Rodrigo, grande amigo. Ele esteve trazendo a mensagem da palavra de Deus no sábado e no domingo. E eu tenho certeza que a gente foi ricamente abençoado pela palavra
do pastor Rodrigo, mas eu confesso a vocês que eu já estava com saudade de estar aqui com vocês, de trazendo a palavra. Hoje, culto de oração. Convide aí a sua família. Não sei se você está aí no seu celular, ou na sua TV, ou no notebook. Convide sua família, quem estiver na sua casa agora, para esse momento de escutar um pouco da palavra de Deus. Um momento muito importante. Valorizar esse momento em família, isso é muito bom, isso é muito importante. E eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente aos nossos corações. A gente hoje vai falar um pouco sobre verdade e mentira. Eu não sei se você já viveu uma mentira achando que aquilo que você vive, aquela mentira é uma verdade. A gente vive num mundo que tem muitas coisas hoje no mundo que são, na verdade, que elas são falsas, elas são mentiras, mas e muitas vezes a gente olhando sem perceber direito, e às vezes a gente é inserido nessa mentira, e a gente passa anos vivendo a mentira achando que é verdade. Eu vou dar um exemplo para vocês. É a quantidade de coisas que, na verdade, são mentiras, mas a gente, às vezes, olhando, a gente não percebe que é verdade, né? A gente hoje tem inúmeras coisas, sapato, né, tênis, né, que a gente chega em determinada loja, a gente olhando, só olhando, se você não fizer uma análise direita, você vai pensar que aquele tênis, né, da Nike, por exemplo, a gente chega numa loja, um preço tão mais em conta, mas a gente olha, até parece que é igual ao verdadeiro, né? E muitas vezes a gente compra. Mas, na verdade, aquele tênis não é o de verdade. O de verdade custa muito mais caro, né? Então, tem dinheiro, né, que as pessoas falsificam o dinheiro, parecem de verdade, né? Igualzinho, o homem tem essa capacidade de fazer isso, mas, na verdade, é de mentira, é um dinheiro falso, né? Outra coisa que a gente faz, mesmo sem perceber, eu não sei se você já fez isso, eu não gosto muito do título, não, de filme de terror. Filme de terror é uma coisa engraçada. A maioria dos jovens, algumas pessoas gostam de assistir e colocam aquele filme. E enquanto está assistindo aquele filme, e logo depois que o filme acaba, as pessoas têm medo de ir dormir e chamam o irmão ou a irmã para, ó, vem dormir junto comigo hoje, que eu fiquei muito assustado, e fica. Na verdade, a gente sabe que aquele filme é uma mentira, né, que foi feito por um homem, né, por umas pessoas, faz um filme, mas aquele filme é capaz de transformar a nossa vida de tal maneira que a gente acha que aquele filme é uma verdade que muda a nossa vida, né? Tem coisas assim, a gente vive inserido no mundo cheio de coisas que, na verdade, elas não são de verdade, mas a gente vive como se fosse de verdade. Eu me lembro, quando criança, minha mãe gostava muito de assistir as novelas da Rede Globo, e eu achava interessante tudo aquilo. Quando tinha o último capítulo da novela, meu Deus, as pessoas paravam na frente daquela televisão e choravam assistindo aquela novela, se emocionavam. Tinha pessoas que ficam até chateadas com o personagem, com o vilão, né? Geralmente a novela tem uma pessoa que é ruim, uma mulher ruim, e as pessoas ficam com raiva. As pessoas vivem aquela novela, naquela expectativa, e traz aquela realidade daquela novela para a sua vida como se aquilo fosse uma verdade. Mas, na verdade, tudo aquilo é uma grande mentira. E falando hoje sobre verdades e mentira, eu gostaria de ler e compartilhar um texto e tirar algumas lições sobre a verdade. O texto está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32. Eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem até essa passagem, essa mensagem de cor, mas a gente vai fazer a leitura da palavra de Deus aqui no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo de número 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará.
Veja agora que profundidade dessa mensagem de Jesus falando. Jesus estava falando aqui para um povo judeu. Se tinha um povo que conhecia e conhece a verdade, né? A verdade que é a palavra de Deus, e guarda essa verdade com tanta força, que protege essa verdade. E agora Jesus chega para aquele povo que conhece tanto a verdade, que conhece tanta letra da verdade, conhece a palavra, e ele diz, olha, vocês precisam conhecer a verdade e a verdade vos libertará. O que é que Jesus estava querendo falar com isso? Porque Jesus disse, olha, vocês precisam conhecer essa verdade e essa verdade vai libertar vocês. Por que Jesus disse isso? Na verdade, eles estavam presos em quê? Por que Jesus disse que eles precisavam conhecer essa verdade ia libertar ele de algumas coisas? E às vezes eu ficava olhando, eu morava num bairro lá em São Paulo, eu acho que aqui em Macaíba também tem muito disso. Dia de domingo, principalmente, tem muita igreja aberta de várias religiões, né? Igreja católica, igreja evangélica, presbiteriana, a igreja universal, tem os centros espíritas kardecistas, Testemunha de Jeová, os mormons. Então tem muita religião, muita igreja aberta, e quando é um domingo ou mesmo um dia de sábado, a gente vê aquela enorme variedade de pessoas, cada um indo para a sua igreja, a gente indo para a igreja evangélica, os católicos indo para a igreja católica, enfim, cada um buscando a sua religião. Mas você sabia que quando você chega naquele lugar, todos eles, inclusive nós, a gente diz que a nossa religião é a verdadeira, é a gente que está com a verdade. Se chegar lá na igreja católica, o padre, não, nós que estamos com a verdade, a nossa palavra é a verdade, eles é que estão mentindo. E se chegar noutra religião, também eles vão dizer, não, a gente está com a verdade, a gente é que sabe a verdade. Então, quando Jesus estava falando ali para aquele povo judeu, falando que eles conheciam uma verdade que estava inserida dentro dele, mas aquela verdade estava aprisionando a vida deles. E será que isso não acontece hoje com muitos de nós? Será que a gente vive uma verdade e a gente se prende tanto em uma verdade e essa verdade muitas vezes se torna uma mentira? Porque muitas vezes a gente quer defender uma verdade, a gente conhece o Evangelho, mas muitas vezes essa verdade que a gente quer defender, a gente afasta, principalmente a nossa família e os nossos amigos de nós mesmos. Às vezes a gente é tão duro com a verdade, né? Com aquilo que a gente defende, com as nossas convicções, que a gente não quer se relacionar com uma pessoa de outra religião, porque a gente defende a nossa verdade, a gente, vamos dizer, a gente defende a nossa bandeira, né? A gente defende. E por conta disso, por defender, e esse povo judeu conhecia aquela palavra, né, o Pentateuco, ele conhecia um todo, cada texto e cada palavra ali, aquele povo conhecia. Imagine você ter a Bíblia, a palavra de Deus decorada, saber cada versículo, cada capítulo decorado, aquele povo sabia aquilo, tinha aquilo carregado dentro dele, mas mesmo assim Jesus chega para aquele povo e está dizendo, olha, vocês precisam se libertar de algumas coisas. E será que a gente não precisa se libertar de algumas coisas que a gente carrega hoje dentro do nosso coração? Alguns preconceitos que a gente insere por conhecer a palavra, por conhecer a verdade, e a gente se afasta de alguns princípios e alguns valores. A gente, em muitos momentos, por defender a verdade, a gente deixa de falar com o pai, deixa de falar com o irmão, dizendo que aquilo que a gente acredita, que é a palavra de Deus, e a gente vai falar isso no final da mensagem, que não tenha valores, entenda, tem os valores. Mas o que Jesus estava querendo
falar com esse texto, falar com aquele povo judeu e hoje querer falar com a gente, é que a gente deve viver a verdade, mas a gente não pode se aprisionar nessa verdade que nos afaste de pregar o amor, de ter misericórdia, de ter paciência. Porque o ímpio, uma pessoa que não conhece a palavra, ele não tem entendimento. E muitas vezes a gente detém esse entendimento, a gente conhece a verdade, mas a gente não tem paciência de ensinar, de viver. A gente muitas vezes vive essa verdade como se fosse somente uma religião. E ela, aquela religião que ensina, aquela religião que está inserida dentro da gente, que muitas vezes atrapalha. E, na verdade, tudo isso que a gente vive, muitas vezes, é uma mentira para as outras pessoas. Será que as outras pessoas que nos vê, será que ela consegue enxergar essa verdade no Evangelho, naquilo que a gente passa? Será que a gente tem amor, né, com essas outras pessoas? Será que a gente ensina a verdade? Então, eu aprendi grandes lições nesse texto, que a primeira lição que eu aprendi desse texto, quando Jesus fala para aquele povo, e está falando hoje para a gente, é que a gente precisa nos libertar de algumas coisas, né? A gente precisa libertar de coisas que a nossa escola nos ensina, que a faculdade nos ensina, que a própria igreja nos ensina, e às vezes aquilo a gente se prende às nossas convicções, às nossas ideologias, a gente se prende a pensamentos de teólogos, né? A gente defende, eu sou calvinista, aí tem pessoa que diz, eu sou arminiano, e às vezes até eu sou abordado, pastor, o que é que o senhor é? O senhor é batista, é calvinista, é arminiano? E a gente fica naquela briga ali de teologia. E, na verdade, sinceramente, falando sobre isso, não importa se Cristo me escolheu ou se foi eu que o escolhi. Isso não é importante. Às vezes a gente fica gastando tempo levantando certas bandeiras, como se aquelas bandeiras fossem aquelas verdades absolutas para a nossa vida, né? A gente precisa nos libertar de certas convicções. Tem pessoas que acreditam na teoria da ciência, né? do Big Bang, né? Que não existe Deus, que tudo foi criado pelo acaso. E tem pessoas hoje que não estão na igreja que também vivem essas verdades, a verdade da ciência, né? Eu me lembro que numa sala de aula de uma faculdade, isso é uma ilustração, tinha um professor de ciência que ele pediu para fazer um trabalho explicando a natureza, o universo, como tudo surgiu, né? E que aqueles alunos trouxessem um trabalho depois de um mês explicando tudo aquilo, né? E na hora que o professor estava explicando o trabalho, ele começou a falar sobre a teoria do Big Bang, né? Que tudo aconteceu de uma grande explosão e tudo ali se formou, se juntou, né? E tinha um aluno crente dentro da universidade que levantou a mão e disse, não, professor, não acredito nisso não. Aí o professor perguntou, em que você acredita? Ele disse, não, acredito em Deus que criou o céu, criou a terra, que criou o mar, criou a minha vida, a sua vida. Aí o professor está certo. Então vamos fazer o seguinte, todos os alunos vão fazer um trabalho explicando na base da ciência, né, do Big Bang. Mas você peça ajuda a seu Deus para explicar toda isso que foi criado aí, e talvez você consiga me convencer que você está com a verdade. Passou-se o tempo, cada um foi para sua casa fazer o seu trabalho, o aluno voltou na faculdade e ele pediu na diretoria uma permissão para usar uma sala bem grande que tinha na faculdade. E ele, naquela sala, ele construiu uma maquete do universo. Ele gastou todo o tempo e todo o recurso que ele tinha para construir aquela maquete. Ele colocou lá o sol, as estrelas, os animais, a natureza. Ele colocou tudo ali dentro naquela sala.
Depois de ter preparado tudo aquilo, ele pegou um cadeado, fechou e disse: só abre no dia que fosse apresentar o trabalho. Quando chegou o dia de apresentar o trabalho, o professor deixou ele justamente para o final, né? E as pessoas entregavam o trabalho com cartolina, com papel ofício, e começaram a entregar seus trabalhos, e no final o professor chega: e você, mocinho? Cadê? Será que Deus veio do céu para lhe ajudar a fazer seu trabalho? Aí o aluno disse: não, vamos ali na sala, que o meu trabalho está ali numa sala da faculdade. E todos os alunos curiosos, inclusive o professor, se dirigiram àquela sala, né? Quando o aluno abriu aquela sala, que todo mundo entrou e o professor ficou maravilhado com tudo aquilo que ele estava vendo dentro daquela sala. Aí o professor fez uma pergunta: quem foi que criou essa maravilha? Aí o aluno respondeu: ninguém, professor. Teve uma explosão aqui dentro dessa sala e tudo isso aqui apareceu do nada. Então você percebe que às vezes a gente é preso em nossas convicções, naquilo que a nossa família, a nossa escola, muitas vezes até a faculdade nos ensina, e a gente pega aquilo como verdade absoluta, né? Tem gente que é assim, que nem esse professor, que nem na faculdade. Às vezes a gente aprende coisas de nossa família, é, nasce e o menino torce pelo mesmo time de futebol, quando passa de frente a uma igreja se benze, e participa das mesmas coisas que a família participa. É uma cultura e vive ali aquela vida, sem nunca perguntar por que é que o pai e a mãe faz aquilo, vive a verdade baseada em cima daquilo que aquela família ensinou. E a gente cresce, envelhece sem nunca procurar buscar as razões por que é que a gente faz aquilo. E muitas vezes a gente faz aquilo porque nossa família faz inconscientemente. Às vezes a gente, quando é criança, a gente vê nossos pais fazendo certas coisas e a tendência é a gente ir copiando. E a gente cresce fazendo as coisas sem se perguntar. Um jogador de futebol faz o gol, aí se benze. Aí a criança vê aquilo e quando vai jogar o futebol na rua, no campo, aí quando faz o gol, se benze ou dá um pulo. Geralmente, o ser humano, a gente copia aquilo que a gente aprende de outra pessoa. E Jesus chega agora nesse momento e está falando conosco que, às vezes, será que aquilo que a gente acredita realmente é a verdade? Será que a vida que a gente vive são verdades absolutas para a nossa vida? Então, Jesus hoje, ele quer nos libertar de certas convicções erradas que a gente tem. E às vezes convicções erradas até dentro do meio evangélico. Às vezes a gente acha que a gente é a melhor Coca-Cola do deserto. A gente acha que a gente é a verdade absoluta, que a nossa igreja ela é absoluta com a verdade. E muitas vezes não é. Existem pessoas que não fazem parte do meio evangélico, que vivem uma intimidade com Deus muitas vezes maior do que a gente que vive dentro da igreja, que conhece a palavra. E era justamente isso que Jesus estava querendo ensinar para aquele povo. Aquele povo judeu conhecia a palavra, mas era tão rigoroso com a palavra que não amava o seu próximo e não tinha paciência com quem não fosse judeu, quem fosse gentil, eles não amavam. Então, o que é importante? A gente conhecer a verdade, mas não viver o que a verdade nos ensina. O amor pelo próximo, o amor pelo seu pai, o amor pelo seu irmão, o amor pelo seu filho, que talvez hoje esteja dando muito trabalho, mas a gente nunca quer se relacionar com essas pessoas. A gente se relaciona mais com as pessoas da igreja, com aquelas pessoas que pensam da mesma forma que eu penso. E talvez uma pessoa da sua família, se ela toma uma cerveja, ou se ela fuma um cigarro, talvez você se afaste dela. Só basta ela não pensar da mesma forma que a gente pensa, que você pensa. Se contrariar a tua verdade, pode perceber que você
Se afasta. Talvez um amigo seu que nunca foi na igreja te convide para ir numa festa, você não vai, porque você está preso às suas convicções e às suas verdades. Às vezes a sua verdade, as suas convicções religiosas te afastam de tu começar um relacionamento com uma pessoa. Seja luz, que a sua verdade seja luz para essas pessoas, não se afaste do mundo. Chegaram para Jesus e disseram: Senhor, você quer que queime, arranque o joio do meio do trigo? E Jesus disse que não, deixe que os dois cresçam juntos. Jesus em nenhum momento mandou a gente se afastar do mundo. Sabe por que Jesus disse que deixasse o joio crescer no meio do trigo? É porque existe uma possibilidade de acontecer um milagre, daquele joio, aquela pessoa que não conhece a verdade, dela estar caminhando com você, ver as tuas atitudes de amor, de misericórdia, que você não é só um crentão, mas que você é uma pessoa que ama, que tem paciência. E aquele cara, aquele joio, aquela família, aquele filho, aquele pai, imagina uma pessoa, ela começa a enxergar em você uma pessoa diferente. Aí sabe o que é que vai acontecer o milagre? Aquela pessoa que vivia na mentira, que vivia no engano, agora ela não quer ser mais joio. Aí Jesus, através do seu poder, do poder do milagre, ele transforma aquele joio em trigo, transforma aquela pessoa numa nova criatura. Mas muitas vezes a gente quer arrancar, a gente quer tirar aquela pessoa do nosso meio, do nosso convívio, a gente não quer ter paciência, diz, esse daí nunca vai ser um crente. 20 anos, 30 anos é do mesmo jeito. Meu irmão, tenha a paciência de Cristo. No tempo certo, Cristo vai libertar essa pessoa. Mas é você que é trigo, é você que conhece a palavra, que tem que ser exemplo de amor, de ensino. Não é ensino de pegar a Bíblia e empurrar de goela abaixo na vida da pessoa, não é isso. A gente ensina através das nossas atitudes. Diz que um professor de teologia chamou a sala toda, o menino faz teologia, eu já fiz teologia. Ou você que fez faculdade, o professor chamou os alunos, todos os alunos do seminário, para ir evangelizar no bairro onde tinha um seminário. E o professor saiu andando pelas ruas do bairro, mas ele não dizia uma palavra. Ele só passava pelas casas da pessoa: bom dia, tudo bem, como vai a senhora? Não falava uma palavra. Todos voltaram para a faculdade, né, lá para o seminário. Os alunos perguntaram: mas professor, em nenhum momento o senhor falou da palavra, não falou da verdade. Aí o professor respondeu: a melhor forma desse povo conhecer a verdade é através da nossa vida, do nosso testemunho. Então, meu irmão, quando Jesus está dizendo conheça a verdade e a verdade vos libertará, se liberte das mentiras, se liberte do ensino que te aprisiona, às vezes muito conhecimento te atrapalha. Se liberte de certas coisas. Tem gente que vive a vida com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou viver assim. Gabriela, vive essa vida, aquela mesma vida, se concentra com aquela palavra, com a verdade, mas se esquece de trazer essa verdade para dentro de nós. A gente está aprisionado em nossas convicções. Às vezes, falar sobre Deus, sobre a verdade de Deus, a gente tem conhecimento de física, de matemática, de biologia. A gente tem tanto conhecimento, Deus nos dotou de tanta sabedoria, mas a gente, para as coisas de Deus, para as verdades de Deus, a gente é um analfabeto. Lá em Isaías capítulo 1, o profeta Isaías ele começa a dizer que o boi e o jumento conhecem o seu dono e o lugar da sua manjedoura, mas o meu povo não conhece Deus. Às vezes a gente é isso que Isaías está falando. A gente vive a vida sem ter um conhecimento da profundidade de quem é Deus. Então,
Deus hoje está querendo nos ensinar grandes lições e nos libertar de corrente dos nossos pés, para que a gente viva uma verdade que está em Jesus. Lá no mesmo Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, está a resposta para tudo isso que a gente está conversando hoje. Você deve estar perguntando, pastor, mas onde é que está a verdade? Se a verdade não está na nossa igreja, se a verdade não está na igreja católica, se na igreja a verdade não está em religião nenhuma, e onde é que está a verdade? Aí agora você vai pegar a sua palavra, no mesmo Evangelho de João 14:6, e vai fazer a sua leitura bíblica. Vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho. Você já está indo no Evangelho de João 8. Só é passar algumas páginas e ir lá para João 14, versículo de número 6. João 14:6. Está escrito. Veja quem foi que respondeu. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu irmão, a resposta está aí. A verdade é Jesus. Jesus é a verdade. A verdade não está em nós, não está na igreja evangélica, na igreja católica, na religião que for. A verdade está em Jesus. Então, se você faz parte de uma igreja, mesmo que ela seja evangélica, como a nossa, a Igreja Batista, mas a verdade não está dentro de... a verdade não são as nossas convicções e nem aquilo que a gente aprendeu. A verdade está em viver aquilo que a gente aprendeu. Isso é uma diferença. Às vezes a gente conhece a Bíblia, conhece os versículos, a gente sabe dizer, porque Deus amou o mundo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é isso, não é conhecer essa verdade, é viver a verdade que é Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, eu sou a verdade. Então, se Jesus está dizendo que ele é a verdade, ele quer que você seja a verdade, que você viva essa verdade. Era isso que ele estava querendo ensinar para aquele povo judeu, que eles conheciam tanto a palavra, que até hoje eles se prendem a essa palavra, eles aguardam o Messias, que eles não acreditaram que Jesus fosse essa verdade. E sabe que muitas vezes a gente mata a verdade. Aqueles judeus, eles mataram Jesus, porque Jesus era a verdade. E quantas vezes a gente não mata o nosso filho, não mata o nosso pai, um amigo, um familiar, por causa dos nossos conceitos, por causa das nossas verdades. A gente mata as pessoas por causa do nosso conhecimento da letra. A gente conhece tanto que a gente mata. A gente conhece tanto a Bíblia, conhece tanto, eu não estou dizendo que isso é errado, não, é importante conhecer. Mas às vezes a gente conhece tanto a palavra que nós nos afastamos, porque a gente acha que a gente é mais santo do que as pessoas, que a gente tem mais dignidade, que a gente é separado, que a gente é povo exclusivo de Deus e que aquele povo não merece. Então vive uma vida de conhecimento da palavra, mas não vive a palavra. Não se relaciona, não ama, não tem paciência, se acha melhor do que os outros. E, na verdade, Jesus resumiu essa grande verdade, que é o conhecimento que aquele povo judeu tinha, que era a lei, os mandamentos todo tempo que eles conheciam, em somente 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse que aquilo resumiria toda a lei, todos os mandamentos. Você pode até amar a Deus sobre todas as coisas, mas você tem amado ao teu próximo. Quem é o teu próximo? Você tem amado com amor, ou você tem desprezado? Então, meu irmão, nessa noite de quarta-feira, o que Jesus está querendo nos ensinar sobre essas verdades que está nele, é que a gente
tem que ter o conhecimento, sim. O conhecimento é importante, conhecer a palavra é importante. Ir para um curso de teologia é importante, a gente aprende muita coisa. Eu aprendia muita coisa. E tenho certeza que vocês aprenderam muita coisa com os pastores que estão aí. Pastor Israel, um ótimo professor. Pastor Zé Luiz. Mas não adianta só aprender a verdade. A gente tem que guardar essa verdade dentro do nosso coração e praticar essa verdade. Praticar fora da igreja. Muitas vezes a gente só pratica essa verdade com os da igreja. A gente só ama o povo da igreja. Mas a gente tem que ser tolerante com o ímpio. Deus me ama e ama uma prostituta que está ali na beira da praia agora fazendo programa. Deus me ama e ama um maconheiro que está fumando maconha ali na esquina agora. Deus me ama e ama um rapaz que está dentro do presídio, aquele embriagado, aquele que chama o palavrão. Deus nos ama do mesmo jeito. Deus ama você que conhece essa palavra com tanto afinco e que defende ela com tanto vigor. Mas Deus ama também aquele que não conhece palavra nenhuma, que nunca abriu a Bíblia para ler. Deus ama essa pessoa também. Porque Deus enxerga que o joio e as oportunidades Deus pode dar a qualquer um. E Deus pode transformar aquela pessoa que viveu a vida toda na mentira, transformar ele numa grande verdade. E essa grande verdade é Jesus. Jesus em mim. Jesus em você, Jesus dentro do nosso coração. Viva Jesus, viva Jesus. Então eu quero te convidar hoje a experimentar essa verdade que só Jesus pode nos dar. Talvez você passou a vida toda dentro da igreja, sendo uma pessoa que conheça muito a palavra e vive daquela forma absoluta. Deus nos ama da mesma forma que ama o homem. Deus não ama o pecado. A atitude que essa pessoa está fazendo, Deus não ama. Mas Deus ama essa pessoa. Então tenha um olhar de misericórdia. Coloque Jesus nessa verdade que você tem. Tem um sentimento que houve em Cristo Jesus. E pode ter certeza que sua vida vai mudar. Minha vida vai mudar. Então, eu quero terminar esse momento da palavra de Deus, esse ensino maravilhoso sobre Jesus. Jesus é maravilhoso. Jesus tem muito a nos ensinar e tem muitas verdades que a gente precisa aprender. Eu queria terminar esse momento fazendo uma oração por nossas vidas. Logo após a oração, o grupo de louvor vai estar louvando e a gente vai estar encerrando esse momento maravilhoso, porque o culto nunca termina. O culto é todo dia, na sua casa, de manhã, tarde, de noite, no seu trabalho. O culto é toda hora. A gente vai estar encerrando esse momento com um louvor, fazer essa oração nesse momento por nossas vidas. E logo após a gente vai estar adorando nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por Jesus. Obrigado por Jesus em nós. Que Tu nos ensine, Pai, a cada dia, a cada amanhecer, a cada anoitecer, essa verdade que está inserida dentro dos nossos corações, que a gente viva Jesus, que a gente aprenda, Senhor, através da Tua palavra, viver como Jesus vive. Jesus é a palavra, mas Ele tem amor pelo próximo, Ele ama as pessoas. E muitas vezes, Senhor, nós temos um sentimento egoísta, achando que nós somos e conhecemos a verdade, mas nós não amamos da maneira que devemos amar, principalmente ao nosso próximo, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse ensino. Que a gente, Senhor, coloque essa palavra em prática dentro dos nossos corações e principalmente na vida de outras pessoas. Obrigado por esse momento. E agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, que as comunhões e as consolações do seu Santo e Eterno Espírito esteja dentro de nós, esteja com cada povo de Deus espalhado na face da terra, e que a gente receba a Tua santa e maravilhosa paz todos os dias de nossa vida.
até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém. Que o Senhor te abençoe. Tenha um restante de semana abençoado. Vamos louvar ao nosso Deus. Quem sou eu para encher os teus pensamentos? O que Deus vê que o faz olhar para mim. Sou livre do que merecia viver. Sim, sou livre. A minha vida entreguei. Já não consigo me conter. Meu coração cantará pra sempre. Tudo que há em mim cantai. Somente a Deus glorificai. Emanuel, Deus em nós. Do meu pecado me livrou. Minha dívida Ele pagou. Emanuel, Deus em nós. Nos comprou com seu precioso sangue e por amor a sua vida entregou. Já não consigo me conter. Meu coração cantará pra sempre. Tudo que há em mim cantai. Somente a Deus glorificai. Emanuel, Deus em nós. Do meu pecado me livrou. Minha dívida Ele pagou. Emanuel, Deus em nós. Simples expressão de amor comparada à tua dor, mas mesmo assim nos rendemos só a ti. Simples expressão de amor comparada à tua dor, mas mesmo assim nos rendemos só a ti. Tudo que há em mim cantai. Somente a Deus glorificai. Emanuel, Deus em nós. Do meu pecado me livrou. Minha dívida Ele pagou. Emanuel, Deus em nós. Tudo que há em mim cantai. Somente a Deus glorificai. Emanuel, Deus em nós. Do meu pecado me livrou. Minha dívida Ele pagou. Emanuel, Deus em nós.
quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo.